Um conflito bélico de grandes proporções ocorreu no México entre 1926 e 1929, graças às leis contra a Santa Igreja e seus fiéis. Nesta guerra, o laicato católico pegou em armas para se defender do governo de Plutarco Elias Calles, aos gritos de Viva Cristo Rei e Santa Maria de Guadalupe. Os católicos mexicanos preservaram os direitos de Deus contra um Estado tomado pela ideologia maçônica e anticristã, que bradava Viva Satanás. E no vídeo de hoje do Livros Etc. eu vou falar sobre um livro do padre Javier Oliveira Ravasi chamado A Contra-Revolução Cristeira. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e se você viu o vídeo de ontem aqui, eu iniciei um desafio do coronavírus da leitura, já que por conta de determinações da prefeitura e do governo aqui do estado de Sergipe, as pessoas estão obrigatoriamente de, digamos assim, isolamento social ou quarentena por pelo menos 15 dias. Eu decidi criar um desafio de leitura para ler 7 livros em 15 dias. E o primeiro livro que eu li, no caso, iniciei a leitura desse livro na quarta-feira, portanto, encerrei na sexta-feira, que é um livro do padre Javier Oliveira Ravasi, chamado A Contra-Revolução Cristeira. Queria comentar aqui minha experiência de leitura com esse livro fantástico, surpreendente. Vou falar um pouco sobre esse livro, lembrando, claro, apenas trazer um resumo, um recorte histórico a respeito desse livro. Mas antes, queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse. Vamos espalhar o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Beleza? Bom, então vamos falar primeiramente sobre o livro. Livro fantástico, tem que deixar isso aqui bem claro. Fica a recomendação aqui. Nem falei sobre o livro ainda, mas já deixa a recomendação para que você procure se informar sobre esse assunto interessantíssimo que foi a Contra-Revolução Cristeira que aconteceu ali no México. Bom, esse aqui é um livro escrito por um padre chamado Javier Oliveira Ravasi, um dos maiores estudiosos nessa área, nessa temática dessa contra-revolução que ocorreu ali no México. Mas antes de falar sobre a contra-revolução propriamente dita, preciso trazer um pouco da história do que ocasionou essa contra-revolução cristeira, onde os católicos no México pegaram em armas para defender a Santa Igreja Católica. Bom, ali por volta de 1917, e aqui o início do livro, o autor, no caso o padre Javier Oliveira, traz um histórico das revoluções que se sucederam ali no México, as revoluções militares que acabaram elegendo o presidente, tirando o presidente, os conflitos bélicos e armados que ocorreu ali no México, e praticamente a cada 2, 3 anos mudavam de presidente. Mas em 1917, esse aqui é uma data, um ano a ser lembrado aqui, para quando você for acompanhar essa história aqui da Contra-Revolução Cristeira, aprovou-se uma nova Constituição mexicana, e entre um dos vários escritos, lembrando, com influências liberais, mas liberais no sentido que eu estou falando aqui da Revolução Francesa, e com o dedo também ali da maçonaria, que era, sem sombra de dúvidas, anticristã e, por que não, satanista. Eu vou comentar a respeito sobre isso mais à frente, e colocou dentro ali dos preceitos dessa Constituição no México de 1917 a proibição de cultos públicos cristãos, a proibição de sacerdotes estrangeiros, a proibição, por exemplo, de confissão, de que os sacerdotes mexicanos não podiam sequer confessar os fiéis. Isso em 1917, isso já dizia bem claro na Constituição. Só que os anos foram se passando e por conta daquelas guerras que eu comentei, por conta daqueles conflitos bélicos entre os próprios militares que comandavam o México, essa lei, melhor dizendo, esse dispositivo ali na Constituição não era levado a sério. Então as pessoas meio que, porque estavam envolvidos nesses conflitos, acabavam esquecendo de, digamos assim, respeitar a própria Constituição mexicana. Só que em 1924 assume um presidente militar chamado Plutarco Elias Calles, maçom de primeira ordem, na verdade grau 33 da maçonaria, que, lembrando, a maçonaria teve um papel importantíssimo tanto digamos assim, na construção, na elaboração da Constituição de 1917, quanto na solicitação de que esse presidente, que era maçônico, grau número 33, levasse, digamos assim, a ferro e fogo que estava escrito na Constituição. Então esse presidente, esse desgraçado, se é que podemos dizer assim, dessa forma, Plutarco Elias Calles decide levar a sério o que estava escrito na Constituição de 1917 e passa a proibir cultos públicos da Igreja Católica, passa a proibir, na verdade,
que sacerdotes estrangeiros ocupem ali o México. Ele exige, na verdade, ele acaba tomando todas as terras, todos os templos, todas as igrejas católicas ali do México. Ele acaba, inclusive, exigindo que os padres católicos meio que abram mão da autoridade eclesiástica e passem a se registrar numa espécie de censo lá que o governo mexicano criou para que todos os padres estivessem registrados. Os padres só poderiam celebrar missa, só poderiam ordenar sacramentos, fazer casamentos, fazer eucaristia, primeira comunhão, batismo, se antes passasse pela autorização do Estado mexicano. E qualquer pessoa que estudou um pouco de catolicismo sabe que a Igreja Católica não se curva perante o Estado, mas a Igreja Católica é acima do Estado. Então, por conta disso, alguns padres começaram digamos assim, a publicizar de maneira espontânea o descontentamento com o governo ali do Plutarco Elias Calles. Mas sempre assim, meio que nos bastidores, não abertamente, porque eles sabiam, inclusive, muito antes da Contra-Revolução Cristeira, alguns padres, alguns sacerdotes já haviam sido, inclusive, assassinados, digamos assim, em praças públicas, em locais públicos, inclusive em frente à própria igreja, justamente por desrespeitar aquelas leis lá da Constituição de 1917 que o Plutarco Elias Calles estava querendo implantar. Bom, e aí, lembrando, gente, isso aqui é só um recorte. Isso aqui é um livro fantástico, feito pelo padre Javier Oliveira, e o que eu contei aqui nesses 5, 6 minutos de vídeo é apenas o início do que veio a ser a Contra-Revolução Cristeira. E aqui falando propriamente o que foi a Contra-Revolução Cristeira. Bom, nem todo mundo aceitou de bom grado essas leis que o presidente Plutarco Elias Calles queria que fossem válidas, queria que fossem aceitas. E alguns leigos começaram a se organizar para fazer uma contra-revolução cristeira, assim chamada contra-revolução cristeira, contra, melhor dizendo, o governo do Plutarco Elias Calles, exigindo apenas que a fé católica, a fé cristã, a Santa Igreja Católica fosse respeitada. E aí algumas pessoas, inclusive, pegaram em armas para defender a Santa Sé, para defender a Santa Igreja Católica. E criaram-se várias organizações, vários institutos, por assim dizer, várias ligas para se organizar de maneira belicamente falando, para lutar contra as tropas do governo federal do Plutarco Elias Calles, que enviava suas tropas federais ali para as cidades e exigia que a lei federal fosse respeitada, inclusive desrespeitando os templos católicos, assassinando os padres, e aí se juntou. E lembrando, gente, a Igreja Católica, é muito complicado falar sobre isso, e longe de mim falar sobre isso, afinal de contas tem a ver com o magistério da Igreja Católica, e não é uma área que eu tenho um grande conhecimento, mas o que eu estou trazendo aqui foi o que eu li no livro do padre Javier Oliveira. E aqui ele vai comentar que inicialmente os católicos tentaram, digamos assim, combater através das vias pacíficas, fazendo boicotes, por exemplo, não contribuindo, meio que sonegando imposto, ou seja, não adquirindo produtos estatais para diminuir a arrecadação do Estado. Tentaram de todas as formas, passaram-se alguns meses tentando, através da via pacífica, se é que podemos dizer dessa forma, através de boicotes contra o governo federal, exigir que o presidente, no caso, o Plutarco Elias Calles, desistisse de perseguir a Santa Sé, de perseguir a Igreja Católica. Eis que ele não apenas não obedeceu, digamos assim, não apenas não aceitou esse boicote, como ele passou por cima e se tornou mais violento ainda, acabou perseguindo mais ainda os católicos. Então os católicos acabaram ficando numa encruzilhada, porque aqueles que professavam a fé publicamente, que queriam apenas ter o direito de, por exemplo, ir para a igreja no domingo, acabaram tendo o seu direito à fé proibidos pelo presidente Plutarco Elias Calles. Então algumas pessoas começam a se juntar, e mais de 50, mais de 60 mil pessoas, soldados, fizeram parte ali do exército dos cristeiros, que eram nada mais do que leigos, que se juntavam, se organizavam, adquiriam armas, inclusive roubavam armas do governo federal do Plutarco e acabaram criando, melhor dizendo, esse exército para combater as tropas federais do presidente Plutarco. E aqui o livro, o padre Javier Oliveira traz assim, gente, mais uma vez, só você lendo esse livro para você entender o que eu estou falando aqui. Eu estou fazendo apenas um recorte do recorte. A Revolução Cristeira durou ali entre 1926 a 1929, e o livro aqui do padre Javier Oliveira Ravaz começa desde o início, antes ali, mais ou menos em 1917, ali no início do século XX, até o final,
até quando teve os acordos ali entre a Santa Sé e os cristeiros. Então, assim, de forma alguma eu quero nesse vídeo esgotar o assunto. Na verdade, existem vários materiais externos, além, claro, desse livro, mas eu fico a recomendação aqui para que você leia esse livro e conheça esse momento fantástico, essa história fantástica que aconteceu ali no México, onde católicos pegaram em armas para defender a Santa Sé. E aqui, tem várias partes no livro que me chamaram muita atenção. Por exemplo, a participação das mulheres e das crianças nessa contra-revolução. Bom, as mulheres, é óbvio, pouquíssimas iam para o campo de combate, afinal de contas, os homens é que tomavam a frente, mas é curioso como as mulheres, as próprias mulheres católicas, elas exigiam que os maridos participassem da guerra. Inclusive, elas incentivavam, elas falavam, vá lutar pela Santa Igreja Católica. As mulheres incentivavam os maridos. Além disso, claro, elas criaram algumas brigadas femininas, uma delas, a mais famosa, a Brigada Santa Joana d'Arc, que elas, de fato, ajudaram os soldados cristeiros através, por exemplo, ofertando alimentos, abrigo, e não apenas isso, armas, armamento e munições. Inclusive as mulheres dessa brigada feminina Santa Joana d'Arc usavam vestidos longos e embaixo desses vestidos elas escondiam munições e pentes para levar ali, pentes de arma no caso, pentes de munição, balas, melhor dizendo, para levar ali para os soldados da contra-revolução cristeira. As crianças também tiveram um papel importantíssimo nessa contra-revolução. Claro que as crianças não eram aceitas no campo de combate, melhor dizendo, como soldados, mas as crianças recebiam missões, por assim dizer, elas trabalhavam meio que como espiões. Mas o livro aqui traz vários relatos de crianças que queriam muito participar do exército cristeiro ali para combater o presidente Plutarco Elias Calles e defender a Santa Sé, que meio mais ou menos assim, o comandante falava, aí, você pode entrar, o guri tinha 11 anos e queria participar, você pode entrar se você trazer para nós, se você trouxer, desculpa, melhor dizendo, trouxer para nós um cavalo ou um fuzil. E o guri sumia no mato, na selva, e depois de 2, 3 dias o guri voltava com um cavalo e com um fuzil. Então mesmo que assim, até as crianças queriam participar de forma aguerrida dessa contra-revolução para defender mais uma vez a Santa Sé da Igreja Católica. O livro vai trazendo também os personagens importantes, os comandantes, os generais, os padres, tá? É importante deixar claro aqui que tiveram alguns padres que ficaram ao lado da revolução, no caso, da contra-revolução pelos cristeiros. Outros padres se mantiveram neutros. A discussão sobre isso vai muito além, tem a fé com a doutrina da Santa Sé da Igreja Católica, que eu não vou comentar aqui no livro, mas o padre traz um pouco desse recorte. O livro também fala também sobre os mártires. Tiveram mártires aqui que sacrificaram a vida em nome desse ideal, em nome de defender a fé da Santa Igreja Católica. Crianças, mulheres, padres, cidadãos, velhos, enfim. Se você imaginar toda a sociedade mexicana, de certa forma, a maior parte, lembrando, mais de 99%, melhor dizendo, 98%, 99% da sociedade ali no México era católica durante esse período. Vai falar também sobre a maçonaria, de como a maçonaria nos bastidores se envolveu para que o presidente Plutarco Elias Calles não apenas fosse eleito, como ele também levasse adiante essas leis restritivas contra a Igreja Católica. Vai falar como agia, por exemplo, as tropas federais quando chegavam nas igrejas e a igreja não estava sendo, digamos assim, vigiada. Porque, inclusive, é curioso, alguns cristãos se organizavam para vigiar 24 horas por dia, 7 dias na semana, as igrejas, os templos católicos, para que as tropas de governos federais do Plutarco não invadissem e quebrassem tudo, porque de fato era isso que eles faziam. Quando eles encontravam a igreja vazia, eles destruíam tudo, eles blasfemavam contra o ambiente religioso ali da Santa Sé, no caso da Igreja Católica, destruíam as imagens dos santos, de Jesus Cristo, da Maria, da Nossa Senhora de Guadalupe, que é a santa, por assim dizer, a santa mais famosa ali no México. Eles desrespeitavam, faziam orgias, levavam cavalos para dentro da igreja, comiam a hóstia, o corpo sagrado de Cristo, com café, com leite, cagavam, urinavam dentro da igreja, enfim, desrespeitavam o espaço ali, o templo. E aqui o livro traz esse recorte, desde o início, um pouco antes ali da Contra-Revolução Cristeira, até o seu final, em 1929, que foi quando alguns padres, alguns sacerdotes, alguns bispos foram até Roma e com a ajuda ali também do cardeal Burke ali dos Estados Unidos, meio que pleitear um armistício, meio que acabar com a guerra. Mas acabar por que acabar? Porque a Revolução Cristeira eles estavam vencendo. Eles eram um exército em número menor, armamento inferior se comparado às tropas do governo federal
do México, que inclusive recebiam apoio, suporte dos Estados Unidos, mas essa querela, esse combate durou pelo menos 3 anos e com vitórias significantes para o lado ali dos cristeiros. E aí decidem, né, alguns bispos, junto, claro, com o próprio governo mexicano, meio que apaziguar a situação, porque eles perceberam que estava sendo prejudicial para o desenvolvimento do México. Bom, gente, tudo isso aqui que eu falei, mais uma vez, é apenas um recorte do livro aqui do padre Javier Oliveira Ravaz. Lembrando, vou deixar aqui, como sempre, aqui na descrição o link para que você possa adquirir esse livro no site do Centro Dom Bosco, e vou deixar aqui também na descrição aqui no vídeo um link no YouTube para um filme a respeito da Cristiada que você possa assistir. Eu assisti esse filme há algum tempo atrás, um ano e meio atrás, com a minha digníssima esposa. Amei a história e agora tive a oportunidade de ler um livro para me aprofundar mais sobre esse tema. Então fica a recomendação, um livro do padre Javier Oliveira Ravaz chamado A Contra-Revolução Cristeira. Recomendadíssimo para conhecer esse período importantíssimo onde os católicos pegaram em armas para defender a santa fé da Igreja Católica. Fica a recomendação. Lembrando sempre, se você gostou, por favor, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui os livros e etc. Nos vemos no próximo vídeo. O próximo livro que eu vou ler do meu desafio coronavírus é um livro chamado Campo de Mulheres, que vai contar a história do campo de concentração na Alemanha nazista chamado Ravensbrück, que era dedicado exclusivamente para as mulheres. Vou começar a leitura desse livro ainda hoje, talvez nos próximos dias, daqui a 2 dias, eu volto aqui no Livros e etc. para gravar comentar a respeito dessa minha leitura. Então fica aqui a minha recomendação de leitura. Mais uma vez, por favor, leiam, procurem se informar sobre esse período histórico ali do México, do início ali do século XX, 1926 a 1929. Assistam o filme, está disponível gratuitamente aqui no YouTube. Aproveitem esse momento de isolamento social para conhecer esse momento da história do México. Recomendadíssimo. E, por favor, tomem cuidado acerca do isolamento, dessa pandemia do coronavírus. Evitem sair de casa. Aproveite e faça o exercício de leitura. Participe do desafio Coronavírus e Leitura, tá, gente? Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau!